A porta da sala de reuniões bateu com força. Veronica Lawson dominava a cabeceira da mesa, seu olhar afiado cortando o ar como uma lâmina sobre os executivos reunidos. Esse relatório financeiro é um desastre, declarou com uma voz gelada e perigosa. Faltam apenas 2 semanas para o lançamento da oferta pública, e vocês me dizem que os números não fecham? Ethan Kramer, o analista-chefe, mexeu-se desconfortável na cadeira. Precisarei de alguns dias para revisar tudo. Uma voz ecoou do fundo da sala, interrompendo a tensão. Dias não serão necessários. O erro está no capital de giro. Vocês o confundiram com a depreciação. Todos viraram a cabeça. Daniel Brooks estava encostado na porta, segurando um rodo, com um balde de água aos pés. Os olhos de Verônica se estreitaram. Você entende de finanças? Sai agora. O silêncio tomou conta do ambiente. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Veronica Lawson havia construído seu império sobre 2 pilares inegociáveis: não confiar em ninguém e jamais demonstrar fraqueza. Aos 35 anos, ela era a CEO mais jovem na história de 70 anos da Lawson Reed. O Wall Street Journal a chamava de a leoa do mundo corporativo. A Forbes a estampou na capa, mas quem convivia com ela sabia a verdade. Sim, ela era brilhante, sim, era implacável. Mas por trás dos ternos impecáveis e da postura inabalável, havia uma mulher que fora traída uma vez a mais. 5 anos antes, ela confiara em seu sócio para uma aquisição estratégica. Ele a entregou para a concorrência, quase destruindo a empresa. Verônica se reergueu com unhas e dentes, mas a cicatriz nunca sarou. Agora só confia em si mesma. Seu escritório, no 42º andar, era uma fortaleza de vidro e aço, de onde observava a cidade como um reino a ser dominado. Chegava às 6 da manhã e só ia embora depois da meia-noite. Não tinha marido, filhos ou amigos, apenas trabalho, controle e a obsessão por sobreviver. Daniel Brooks vivia em um universo paralelo, 40 andares abaixo. Empurrava um rodo sobre pisos de mármore que refletiam luzes às quais jamais teria acesso. Aos 39 anos, parecia mais velho. Suas mãos calejadas, os ombros curvados por anos de um ofício que o tornava invisível. Ninguém reparava nos faxineiros. Era exatamente assim que deveria ser. Mas Daniel não sempre fora um fantasma. 8 anos antes, ele era uma estrela em ascensão no JP Morgan, um dos analistas financeiros mais brilhantes de Nova York. Seus modelos economizaram milhões para clientes, suas estratégias moldaram negócios bilionários. Tinha uma sala com vista, um salário de 6 dígitos e um futuro que parecia sem limites. Até que Helena, sua esposa, adoeceu. Câncer agressivo caro. O seguro cobriu parte, mas não o suficiente. Daniel esvaziou as economias, vendeu o apartamento, contraiu dívidas que nunca poderia pagar. Trabalhou sem parar, tentando custear tratamentos experimentais. Mas o sistema não foi feito para gente como ele. Helena morreu numa terça-feira de manhã, num quarto de hospital que cheirava a desinfetante e promessas quebradas. Daniel segurou sua mão até o último suspiro. 3 semanas depois, pediu demissão. Não conseguia voltar àquele mundo, fingir que os números numa planilha importavam quando o único número que ecoava em sua mente era 0. 0 batimentos, 0 futuro, 0 esperança. Mudou-se para uma cidade menor, arrumou emprego como faxineiro noturno e se dedicou à única coisa que ainda fazia sentido: Sophie, sua filha. Aos 7 anos, Sophie tinha os cachos escuros da mãe e a intensidade silenciosa do pai. Era inteligente, curiosa e de uma bondade que partia o coração. Todas as manhãs, Daniel a levava à escola. Todas as tardes, ia buscá-la. Passavam horas no parque, na biblioteca, ou simplesmente no sofá, desenhando juntos. Sophie adorava desenhar. Enchia cadernos com esboços de super-heróis, princesas e famílias que se pareciam com a dela. Um dia mostrou-lhe um desenho, Daniel com uma capa. Esse é você, papai. Um super-herói secreto. Ele sorriu, mas o peito doía. Não se sentia um herói. Sentia-se um homem que falhara em tudo que importava. À noite, depois que Sophie dormia, vestia o uniforme de faxineiro e seguia para Lawson Reed. Limpava os pisos, esvaziava as lixeiras e ouvia o zumbido de um prédio que nunca descansava. Às vezes, tarde da noite, passava pelas salas de reunião e via quadros brancos cheios de projeções financeiras. Seus dedos coçavam. Queria pegar uma caneta, corrigir os erros, provar que ainda sabia fazer aquilo que um dia dominara, mas nunca o fazia. Aquela vida acabará. Ele fizera sua escolha. Sophie colara um de seus desenhos dentro do armário de Daniel no trabalho. 3 pessoas de mãos dadas, um homem alto, uma menina pequena e uma mulher sorrindo. Ele nunca perguntou quem era aquela mulher.
Temia a resposta. O mundo de Verônica desmoronava. A oferta pública deveria ser sua obra-prima, o negócio que consolidaria seu legado. Mas o modelo financeiro estava comprometido, e ninguém conseguia identificar o porquê. Passara 3 dias analisando os dados, buscando a falha. Nada. Agora, na sala de reunião, sentia as paredes se fechando. E então aquele faxineiro, aquele ninguém, teve a ousadia de falar. Ela abriu a boca, pronta para desferir toda a sua fúria. Mas Lucas Reed, seu cofundador e a única pessoa cujo julgamento ela às vezes respeitava, levantou a mão. Deixe eu explicar, disse Lucas. O maxilar de Verônica se contraiu. Não pode estar falando sério. Qual o mal? Lucas recostou-se impassível. Se estiver errado, perdemos meio minuto. Se estiver certo, salvamos o acordo. Daniel não esperou autorização. Caminhou até o quadro, pegou uma caneta e começou a escrever. Sua letra era precisa, metódica. Traçou um diagrama rápido, colunas para receita, despesas, capital de giro, depreciação. Depois, circulou 2 números. Vocês contabilizaram a depreciação 2 vezes, uma como despesa operacional, outra nos ajustes de capital. Isso está inflando seus custos e fazendo o fluxo de caixa parecer mais fraco do que é. Ethan ficou pálido. Meu Deus! Verônica aproximou-se, os olhos percorrendo o esquema. Sua mente processava os cálculos em velocidade. Ele estava certo. Absolutamente certo. Gregory Hale, um dos investidores sênior, inclinou-se para a frente. Onde aprendeu isso? Daniel repousou a caneta. Varton. A sala explodiu em murmúrios. Executivos trocavam olhares incrédulos. Ethan parecia querer sumir. Verônica permaneceu imóvel, os punhos cerrados. Acabará de ser corrigida publicamente por um faxineiro. Lucas sorria. Ela não dormiu naquela noite. Ficou no escritório, fixando o modelo financeiro corrigido na tela, perfeito, elegante. O tipo de trabalho que só um especialista com anos de experiência poderia produzir. Abriu o laptop e fez uma investigação sobre Daniel Brooks. O que descobriu a deixou atordoada. Daniel fora uma estrela. Artigos publicados, palestrante convidado, recomendações de gigantes da finanças. Até que, 8 anos antes, tudo sumira. Nenhum escândalo, nenhum registro criminal. Apenas o vazio. O resto do conselho seguiu. Até Whitmore, com um aceno relutante, abaixou a caneta sobre o documento de aprovação. O som foi quase cerimonioso, como o último selo em um acordo inevitável. Verônica não olhou para Daniel enquanto saía da sala. Não queria que ele visse o alívio em seus olhos, ou pior, que interpretasse como fraqueza. Mas quando chegou ao seu escritório, fechou a porta e encostou-se nela, respirando fundo. Aquela vitória não era só dela. E isso a irritava mais do que qualquer objeção de Whitmore. 3 dias depois, o modelo foi enviado para os reguladores. Os comentários voltaram em tempo recorde, impecável. Sem observações. Lucas entrou em seu escritório com uma garrafa de uísque de 30 anos. Devemos comemorar, disse, como se a ideia fosse óbvia. Verônica olhou para o relógio. 7h42 da noite. Daniel já foi embora há horas, ela respondeu, seca. Ele tem uma filha para colocar na cama. Lucas riu, como se aquela fosse a piada mais absurda que já ouvirá. Você está brincando, certo? O homem é um gênio. Precisamos contratá-lo em tempo integral. Doblê de salário, bônus, ações. Ele não vai aceitar. A certeza em sua voz fez Lucas parar. Como você sabe? Porque ela o conhecia melhor do que imaginava. Ou pelo menos conhecia o suficiente para saber que Daniel Brooks não era o tipo de homem que se comprava com dinheiro. Ela o encontrou no estacionamento subterrâneo, encostado no carro, esperando Sophie sair da aula de balé. A menina corria pela calçada, os sapatinhos de ponta batendo no concreto, enquanto Daniel a observava com um sorriso que parecia reservado só para ela. Verônica ficou parada, invisível, até que Sophie pulou nos braços dele. Pai, hoje a professora disse que eu tenho talento. Daniel a girou no ar, rindo. Claro que tem. Você é a dançarina mais brilhante que eu conheço. Algo em Verônica se contraiu. Não era inveja, era algo mais perigoso, reconhecimento. Ela se virou antes que eles anotassem e subiu para seu escritório. Às 9h17, seu celular vibrou. Uma mensagem desconhecida. Obrigado. Não pela oportunidade. Pela confiança. Sophie vai ficar feliz em saber que pessoas importantes acham que seu pai é inteligente. Verônica digitou uma resposta 3 vezes antes de apagar tudo. No final, enviou apenas. Elas não são as únicas. Na manhã seguinte, Daniel não estava no prédio. Nem no dia seguinte. Verônica tentou se convencer de que não ligava.
Mas quando o terceiro dia passou e ele não apareceu para limpar os corredores do 34º andar, ela foi até o RH. Ele pediu demissão, disse a funcionária, sem levantar os olhos do computador. Sem aviso prévio. Sem justificativa. Verônica sentiu o chão oscilar. Ele deixou algum contato? Apenas um endereço. Para onde enviar seu último cheque. Ela não deveria ir. Não era profissional. Não era racional. Mas às 18h45, estava parada em frente a um prédio modesto no bairro operário da cidade, segurando uma pasta com um contrato que nunca seria assinado. A porta se abriu antes que ela batesse. Sofia a olhou com curiosidade, os olhos escuros idênticos aos do pai. Você é a senhora do escritório grande? Verônica engoliu em seco. Sim, meu pai disse que você é esperta, mas que às vezes esconde isso. Daniel apareceu atrás da menina, as mãos nos bolsos. Não havia hostilidade em seu olhar. Apenas uma pergunta silenciosa. O que você quer? Verônica estendeu a pasta. Isso é ridículo, ela disse, a voz mais firme do que se sentia. 3 vezes o salário que oferecemos a Lucas. Flexibilidade total. Você define suas horas, seus projetos. Só não, ela hesitou, não some. Daniel não tocou no contrato. Por que eu faria isso? Porque você é melhor do que limpar pisos. Porque Sophie merece ver o que seu pai é capaz. Porque ela respirou fundo, porque eu preciso de você. O silêncio que se seguiu foi longo o suficiente para que Verônica começasse a se arrepender. Até que Daniel sorriu. Não o sorriso cansado que ela vira no escritório, mas algo genuíno, quase surpreso. Você é boa nisso, sabia? Em quê? Em fazer as pessoas acreditarem que precisam de você. Ela não corrigiu o equívoco, porque pela primeira vez em anos, Verônica não tinha certeza de quem, afinal, precisava de quem. Um a um, os membros do conselho aqueceram. Até Whitmore, embora seu sorriso fosse tão amargo quanto o café frio. Quando a reunião terminou, Verônica encontrou Daniel no corredor, encostado na parede com os braços cruzados. Você não precisava me defender, ele disse a voz baixa, como se temesse que alguém ouvisse. Ela ergueu o queixo, os olhos frios como sempre. Não estava defendendo você. Estava defendendo o trabalho. E pela primeira vez, não tinha certeza se isso era verdade. A diferença? Ele perguntou. Verônica não respondeu. Mas enquanto se afastava, os saltos ecoando no piso de mármore, percebeu que sim, e essa diferença a assombrava. Naquela noite, Daniel esperava junto aos elevadores, a pasta de couro gastas entre os dedos, o rosto iluminado pela luz fraca do saguão. Verônica surgiu do corredor, o casaco dobrado sobre o braço como um escudo desnecessário. Ficaram parados, o silêncio entre eles tão denso que parecia ter peso. Obrigado, ela disse finalmente, as palavras saindo mais duras do que pretendia. Por quê? Por ter razão. Um músculo tremeu em sua mandíbula. Daniel quase sorriu, quase. É tão difícil assim admitir? Mais do que você imagina. Entraram no elevador juntos. Quando as portas se fecharam, ele falou tão baixo que ela precisou se inclinar para ouvir. Eu sei o que você pensa de mim. Verônica endureceu. Não penso nada sobre você. Sim, você pensa. Ele não precisou dizer em voz alta. A acusação pairou no ar como fumaça. Você acha que sou só um zelador vestindo ternos emprestados? Que este lugar não é mais meu? Que não mereço estar aqui? Ela se virou para encará-lo, os olhos queimando. E o que você pensa de mim? Daniel não hesitou. Acho que você está apavorada. Que construiu muralhas tão altas que nem consegue mais enxergar o que há do outro lado. E acho que não sabe o que fazer com alguém que não quer nada de você. O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram. Verônica saiu sem olhar para trás, mas suas mãos tremiam ao apertar as chaves do carro. Não pela raiva, pelo medo de que ele estivesse certo. E ele estava. Nos dias seguintes, Verônica não conseguia tirá-lo da cabeça. Era irritante. Passara anos esculpindo uma vida onde as emoções eram irrelevantes, onde o controle era sua única divindade. E agora aquele homem quebrado, com suas verdades inconvenientes, abrirá uma fresta em algo que ela julgava selado para sempre. Começou a trabalhar até mais tarde, não por necessidade, mas porque sabia que ele ainda estaria no prédio. Inventava desculpas para passar pela porta de seu escritório, só para verificar se a luz ainda estava acesa. Até que uma noite o encontrou adormecido sobre a mesa, a cabeça apoiada em uma pilha de relatórios financeiros. Ficou parada na soleira, observando o ritmo lento de sua respiração, a sombra da barba por fazer, os dedos ainda curvados em torno de uma caneta. Por um instante pensou em acordá-lo. Em vez disso, estendeu o casaco sobre seus ombros e saiu sem fazer barulho.
Na manhã seguinte, o casaco estava dobrado sobre sua mesa com um bilhete em cima. Obrigado. Ela guardou o papel na gaveta. E não o jogou fora. Uma semana depois, o IPO foi lançado. Um sucesso estrondoso. As ações dispararam. O conselho vibrava. Verônica deveria estar comemorando. Em vez disso, sentia um vazio no peito, porque as 3 semanas de Daniel tinham terminado. Seu contrato expirava. No último dia, ela o encontrou empacotando os poucos pertences do pequeno escritório que ocupará. Você poderia ficar, disse da porta, a voz mais frágil do que gostaria. Daniel levantou os olhos. Como? Como quiser. Consultor. Assessor. Sócio. Ela engoliu em seco. O que você preferir. Não estou procurando uma carreira. Então o que está procurando? Ele pousou a caixa sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Uma vida em que minha filha não precise se perguntar se tenho orgulho do que faço. Verônica entrou no escritório, o espaço entre eles carregado de algo que não era mais hostilidade. E não pode ter isso aqui? Não sei. Por um longo momento apenas se olharam, ela com suas armaduras rachadas, ele com suas cicatrizes à mostra. Então Verônica fez algo que não fazia há décadas, baixou a guarda. Quando eu tinha 12 anos começou a voz tão baixa que ele precisou se aproximar, meu pai me disse que eu nunca seria boa o suficiente, que passaria a vida toda tentando prová-lo errado e ainda assim falharia. Daniel esperou sem pressa. Desde então, todos os meus dias foram sobre isso. Ser perfeita. Ser intocável. Sua voz quebrou traindo-a, mas você tem razão. Estou apavorada. Porque se não for perfeita, talvez ele estivesse certo. Ele cruzou a sala e parou à sua frente, perto demais para ser profissional, longe demais para ser íntimo. Seu pai estava errado, disse, firme. Você não precisa ser perfeita. Precisa ser real. As lágrimas escorreram antes que pudesse impedi-las. Verônica as odiava. Odiava aquela vulnerabilidade, aquele descontrole. Mas não conseguiu pará-las. Não sei como ser real, confessou, a garganta em chamas. Sabe sim. Ele estendeu a mão e enxugou uma lágrima com o polegar, o gesto tão suave que doeu. Você foi real quando me defendeu naquela sala. Foi real quando deixou seu casaco nos meus ombros. Está sendo real agora. Ela riu, um som partido. Eu fui horrível com você. Sim. E você não me odeia? Não. Por quê? Daniel sorriu, um sorriso triste e quente como o sol do inverno. Porque sei o que é perder tudo. E sei o que é ter tanto medo de perder de novo que você para de viver. Sua voz ficou mais rouca. Não desejaria isso a ninguém. Verônica fechou os olhos. Quando os abriu, disse, venha jantar amanhã à noite. Por quê? Porque quero conhecer sua filha. Ele hesitou. Então assentiu. Está bem. Na noite seguinte, Verônica ficou parada diante do prédio de Daniel, segurando um saco com comida tailandesa e questionando cada escolha que a levará até ali. Quase virou as costas, mas a porta se abriu antes que pudesse fugir. Sofia apareceu, o rosto iluminado como se Verônica fosse uma visita de Natal. Você é amiga do papai? Ela se agachou até ficar no nível da menina. Acho que sim. Sou a Verônica. Eu sou a Sophie. Quer ver meus desenhos? Antes que Verônica pudesse responder, Sofia agarrou sua mão e a puxou para dentro. O apartamento era pequeno, mas cheio de vida. Paredes cobertas por desenhos infantis, um sofá gasto no centro da sala, o cheiro de canela no ar. Daniel estava na cozinha, visivelmente nervoso. Sophie, deixe a Miss Lawson respirar. Não tem problema, Verônica disse, sentando-se no chão enquanto Sophie espalhava seus trabalhos. Este é o papai quando ele era super-herói. Este somos eu e ele no parque. E este? A menina pausou, segurando um desenho de 3 figuras de mãos dadas. Este é a nossa família. Um dia. O nó na garganta de Verônica foi instantâneo. É lindo. Jantaram juntos em volta da mesa pequena, Sophie fazendo perguntas sem parar, a curiosidade dela tão contagiante que Verônica se pegou rindo de verdade, pela primeira vez em anos. Depois da refeição, a menina adormeceu no sofá, a cabeça apoiada no colo de Verônica. Daniel observava-as, os olhos brilhando com algo que ela não conseguia nomear. Ela gostou de você, murmurou. Eu gosto dela. Verônica olhou para o desenho pendurado na geladeira. Ela me desenhou. Naquele quadro. Antes mesmo de me conhecer. Crianças veem coisas que a gente não vê. Ficaram em silêncio até Daniel levar Sophie para a cama. Quando voltou, Verônica estava junto à janela, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas caídas. Não sei como fazer isso, admitiu. Fazer o quê? Ser uma pessoa. Alguém que pertence a uma vida assim. Ele se aproximou. Não precisa saber.
Só precisa tentar. E se eu falhar? Aí você falha. Daniel segurou sua mão, os dedos calejados se entrelaçando aos dela. Mas pelo menos terá tentado. Verônica apertou seus dedos, sentindo o peso real daqueles calos, daqueles anos. Passei a vida toda achando que tinha que ser forte sozinha. Mas aqui com você, me sinto mais forte do que nunca. Ele apertou de volta. Você nunca foi fraca, Verônica. Só estava com medo. Ainda estou. Eu também. E pela primeira vez em anos, nenhum dos dois se sentiu sozinho. Nas semanas seguintes, algo mudou. Lucas abordou Daniel com uma oferta, um cargo permanente como consultor financeiro. Mas desta vez Daniel surpreendeu a todos. Recusou o título. Não quero ser funcionário, disse, a voz calma. Quero criar algo novo. Lucas arqueou uma sobrancelha. Como o quê? Um programa. Os olhos de Daniel brilharam com uma ideia que parecia ter tomado forma naquelas noites em claro, entre planilhas e sonhos adormecidos. Um fundo de investimento social. Para pequenas empresas de bairros como o meu. Para pessoas que ninguém mais aposta. Ele olhou para Verônica como se buscasse aprovação. Algo que faça diferença de verdade. Que o futuro não era algo a ser temido, mas sim um terreno fértil a ser cultivado. Cada escolha que o havia levado até ali, as noites como zelador, as planilhas rabiscadas à luz de uma lanterna, as recusas aos títulos vazios, agora faziam sentido. Não era sobre status. Era sobre isso. O peso quente de um abraço que não precisava de palavras. O brilho nos olhos de uma filha que finalmente entendia que o amor não se mede por metros quadrados ou saldos bancários. O auditório ainda vibrava com o aplauso quando Verônica se afastou levemente, os dedos entrelaçados aos de Daniel. Olhou para a plateia, executivos, jornalistas, pessoas que um dia a teriam rido por se importar com um mero funcionário da limpeza, e sentiu algo se fechar dentro dela. Não a porta de uma era, mas a de uma prisão. Aquela versão antiga de si mesma, a que calculava riscos com frio distanciamento, estava morta. Em seu lugar, havia uma mulher que entendia, finalmente, que a verdadeira audácia não está em evitar quedas, mas em aprender a se levantar com elas. Sophie pulou dos braços do pai e correu para a frente do palco, arrastando Verônica pela mão. Mamãe, vem cá. Quero mostrar uma coisa. A palavra escapou natural, como se sempre tivesse sido assim. Verônica congelou por um segundo, o coração batendo tão forte que quase abafou o riso nervoso de Daniel. Ela nunca, ele começou, mas Verônica já estava agachada, ao nível dos olhos da menina. O que você quer me mostrar, Flor? Perguntou, a voz trêmula. Sophie abriu a mochila e puxou um desenho amassado, 3 figuras de mãos dadas, sob um sol amarelo-ouro. Isso é nós, disse, apontando. E isso aqui, ó. Traçou com o dedo uma linha sinuosa que cortava a página de canto a canto. É o caminho que a gente fez para chegar aqui. Derry disse que os caminhos tortos são os mais legais. Verônica engoliu um nó na garganta. Ele está certo. Daniel observava as duas, as costas retas, os ombros relaxados pela primeira vez em anos. Quando Verônica se levantou, ele estendeu a mão não para puxá-la, mas para oferecer algo, um envelope surrado, com o nome de Helena escrito em letra trêmula. Achei isso ontem, guardado no fundo de uma gaveta. Era para ser uma carta para ela. Nunca tive coragem de terminar. Verônica abriu com cuidado. Dentro, além das linhas interrompidas, havia um cheque rasgado, o bônus que ele receberá no ano da demissão, assinado mas nunca depositado. Por quê? Ela perguntou, embora já soubesse. Porque dinheiro não traz pessoas de volta, ele respondeu, simples. Mas isso aqui, apontou para o palco, para Sophie, para a fundação que agora carregava o nome da mulher que ele amara, isso sim. O silêncio entre eles foi preenchido pelo burburinho da multidão se dispersando. Alguém gritou o nome de Verônica pedindo uma foto. Ela ignorou. Em vez disso, pegou a mão de Daniel e pressionou o envelope contra seu próprio peito, sobre o coração. Vamos terminar essa carta juntos, disse. Não para dizer adeus. Para dizer obrigado. Ele assentiu, os olhos úmidos. E depois? Verônica sorriu, um sorriso que não precisava de maquiagem ou câmeras para ser perfeito. Depois a gente escreve a próxima. Ela olhou para Sophie, que agora dançava no palco vazia, girando até cair de bunda no chão, rindo sem vergonha. E dessa vez, a gente assina os 3. Daniel puxou as duas para perto, uma de cada lado e respirou fundo. O cheiro de tinta de caneta, de shampoo de criança, de perfume caro que agora se misturava ao suor de um dia longo. Era isso. Não a vitória de um homem sobre o sistema, mas a rendição deliciosa a algo maior.
a família que escolheram ser, as cicatrizes que se tornaram mapas, a certeza de que, às vezes, as melhores revoluções começam quando você para de lutar contra o mundo e passa a construir um cantinho nele, mesmo que seja entre baldes de água e sonhos rabiscados em guardanapos. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando de dourado as janelas do prédio onde tudo começara, Daniel Brooks, ex-zelador, ex-executivo, ex-fantasma nos corredores do poder, soube que pela primeira vez estava exatamente onde deveria estar. Não no topo, não no fundo, no meio, onde a vida, afinal, sempre acontece.